Muito bem, fechamos falando sobre o pedido ter que ser certo. Essa é uma das características do pedido, mas embora o pedido tenha que ser certo, claro, expresso, vale sempre lembrar que a lei prevê aqui a existência dos chamados pedidos implícitos, que a gente vai extrair de uma análise combinada do artigo 322, parágrafo 1º com o 323. Então, são alguns pedidos que, embora não estejam expressos na petição, eles muitas vezes poderão e até mesmo deverão ser concedidos pelo juízo, como, por exemplo, juros, correção monetária, as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, e também as prestações sucessivas. As prestações sucessivas a que se refere o artigo 323, que lembra que na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido. Consideradas incluídas no pedido, mesmo que não haja declaração expressa do autor. Então, ainda que o autor não formule um pedido certo em relação às prestações sucessivas, elas considerar-se-ão incluídas. Daí a gente fala pedido implícito, ok? Então, se eu tenho um contrato com 12 prestações, sendo que existem 3 vencidas e 4 vincendas, mesmo que o autor não formule um pedido certo em relação às vincendas, elas se considerarão incluídas no pedido e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou consigná-las. Dito isso, outro ponto importante diz respeito à interpretação dos pedidos. Veja, o Código de Processo de 73 previa que os pedidos deveriam ser interpretados de forma restritiva. Bom, o Código de 2015 altera substancialmente essa situação, lembrando que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Então eu vou dividir esse parágrafo 2º em 2 partes. Começando por aquela que para mim é a mais importante, quando o Código diz que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação. Ou seja, pessoal, ainda que o pedido deva ser claro, expresso, certo, o juiz ele não deve ficar ali limitado àquilo que está no capítulo dos pedidos. Ele deve interpretar a petição inicial como um todo, como uma declaração de vontade que tem que ser analisada de forma lógico-sistemática, podendo mesmo se concluir que o autor pretende determinada coisa, mesmo que ela não esteja expressamente indicada naquele capítulo específico, naquela parte da petição inicial dedicada ao pedido. Esse é um entendimento a propósito que o Superior Tribunal de Justiça já vinha apresentando há alguns anos, como, por exemplo, aqui nesse julgamento, ele diz que pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai de uma interpretação lógico-sistemática da inicial. Ou seja, estamos interpretando o pedido considerando o conjunto da postulação, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos. Sendo certo, inclusive, que o acolhimento de um pedido extraído dessa interpretação lógico-sistemática não implicará julgamento extra petita. Então, isso é que significa dizer que a interpretação do pedido não será feita de forma restritiva, mas que o pedido será interpretado considerando o conjunto da postulação. Reforce essa ideia comigo, aqui passando por essa prova de advocacia pública. Veja, quando a prova de 2022 da PGM Recife disse, segundo o STJ, o acolhimento de pedido formulado na petição inicial que não conste no tópico relativo aos pedidos não ofende o princípio da congruência, desde que nos limites do pedido e adotado a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a peça. Correto? Isso é que significa dizer que o pedido deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação. Mas aquele parágrafo 2º ainda trouxe uma parte final ao dizer
que o pedido deve ser interpretado observando-se o princípio da boa-fé. Aqui é uma conexão do direito processual com o direito material, quando os civilistas, você vai lembrar disso, costumam se referir a uma chamada função hermenêutica da boa-fé, ou função hermenêutica do princípio da boa-fé, de acordo com a qual deve-se interpretar os pedidos, as declarações de vontade, a partir de um pressuposto de que o autor, vamos trazer para o processo, está agindo com boa-fé, com razoabilidade, que ele age fazendo pedidos sem a intenção de induzir em erro, seja o julgador, seja a parte contrária. Então, a interpretação do pedido, observando-se o princípio da boa-fé, faz com que a gente pressuponha esse agir de boa-fé do autor em formular seu pedido, sem que com isso ele queira, de alguma forma, de alguma maneira subrepetícia, trazer algo que, na verdade, ele não pretende ou, de alguma maneira, induzir em erro todos os sujeitos processuais. Veja um exemplo para ilustrar melhor essa ideia de uma interpretação do pedido de acordo com o princípio da boa-fé. Assim, por exemplo, se o autor passou toda a inicial a descrever um vício de consentimento de um contrato, ele está gerando para todos uma expectativa de que a demanda será de quê? De anulação do negócio jurídico. Pode ocorrer, porém, de o autor escrever que ele pretende rescisão do contrato. O princípio da boa-fé, porém, exige que o pedido seja interpretado como uma manifestação de uma pretensão de anulação do negócio. Ou seja, estamos interpretando o pedido de acordo com a boa-fé. Muito embora ele tenha pedido a rescisão do contrato, deverá ser entendido que o que ele pretende é a anulação do negócio jurídico, o que não vai implicar numa decisão que eventualmente seja taxada de uma decisão extra petita. Tá claro? Um próximo ponto importante sobre o pedido é lembrar que, além de certo, o pedido deve ser determinado. Isso diz respeito ao pedido mediato, ao bem da vida pretendido pela parte. Porque o pedido determinado é aquele que vai delimitar a quantidade ou a qualidade daquilo que se pede. Então, assim, por exemplo, se o autor faz um pedido certo de condenação do réu ao pagamento de quantia, ele precisa determinar o seu pedido, indicando quanto ele quer que seja pago. A determinação é a chamada liquidez do pedido. Veja, ou ainda, se a parte faz um pedido certo de condenação do réu para entrega de coisa, ele precisa determinar o seu pedido, indicando precisamente o que ele exatamente quer que seja entregue. Essa é a ideia de determinação do pedido. Em outras palavras, costuma-se dizer que não se admite o pedido genérico. O pedido genérico é aquele que não é determinado. Agora, existem exceções importantíssimas para a gente em que o pedido poderá sim ser feito de forma genérica. O pedido não será determinado. Quais são essas situações? Primeira, nas ações universais. Quando o autor ele não pode, em sua inicial, individuar aqueles bens que ele pretende. Ele está pretendendo uma universalidade de bens. Seja uma universalidade de fato, uma biblioteca, uma coleção de selos, seja uma universalidade de direito, quando ele pretende, por exemplo, toda a herança de um falecido. Então, nesses casos, como ele não tem como individuar os bens ao fazer sua inicial, ele poderá fazer um pedido genérico. Veja, por exemplo, na ação de petição de herança, temos um bom exemplo de ação universal. E o pedido, nesse caso, ele é genérico porque se refere a todos os bens que couberem naquele quinhão. Então, um primeiro exemplo de pedido genérico. A segunda hipótese de pedido genérico é quando houver impossibilidade de se determinar as consequências do ato ou fato. Quando o autor não puder, desde logo, identificar quais são as consequências daquele ato ou daquele fato, como, por exemplo, numa ação indenizatória, em que ele pede lucros cessantes, mas no momento em que ele está fazendo o pedido, os lucros ainda não cessaram. Percebam que não é possível, naquele momento, determinar quais são as consequências do ilícito praticado pelo réu. Então, ele formula um pedido genérico. E, por fim, quando a determinação do pedido depender de um ato a ser praticado
pelo réu. Bom, o exemplo mais clássico para ilustrar essa terceira hipótese de pedido genérico é nas ações de exigir contas. Quando o autor formula o pedido na ação de exigir contas, ele quer que as contas sejam prestadas e, em havendo um saldo em seu favor, ele quer que o réu seja condenado a pagá-lo. Mas quando o autor está formulando a inicial de uma ação de exigir contas, ele ainda não sabe a quanto ele faz jus, até porque ele depende para isso da prestação de contas. Então o pedido será genérico, por quê? Porque a determinação do pedido depende de um ato a ser praticado pelo réu, qual seja, aqui especificamente, a prestação de contas. Muito bem. O próximo ponto é um dos mais importantes sobre o pedido, que diz respeito à cumulação de pedidos no processo. Acumulação objetiva, como a gente costuma dizer, de pedidos. Porque existe uma acumulação subjetiva em caso de litisconsórcio, né? Aqui a gente está tratando da acumulação objetiva de pedidos. Acumulação de pedidos contra um mesmo réu, em que é, atenção, irrelevante a conexão entre os pedidos. Esse é um ponto importante, porque talvez seja mais intuitivo você pensar que, para eu acumular 2, 3, 4 pedidos contra o réu, seria necessário que houvesse uma conexão entre eles. Não. Ainda que esses pedidos decorram de causas de pedir totalmente distintas, eu posso acumular pedidos contra o mesmo réu. E o mais importante sobre a acumulação, até o presente momento, é o que vem agora, que são as espécies de cumulação. Uma análise das espécies de cumulação de pedidos, acumulação própria, que por sua vez pode ser simples ou sucessiva, e acumulação imprópria, que por sua vez pode ser subsidiária ou alternativa. Então vamos começar, primeiramente, estudando aqui o que é a acumulação própria e as suas espécies. Quando a gente fala de acumulação própria, pessoal, é quando o autor ele formula vários pedidos e todos eles podem ser acolhidos simultaneamente. Então é propriamente uma acumulação de pedidos, porque o autor formula 2, 3, 4 pedidos e todos eles são desejados ao mesmo tempo. Essa acumulação própria, ela pode, por sua vez, ser uma acumulação própria simples. A acumulação própria simples é quando os pedidos são independentes entre si. A análise de um não depende da análise ou muito menos da procedência do outro, como no clássico exemplo de uma indenização por danos materiais e morais. É uma acumulação própria, porque todos podem ser concedidos ao mesmo tempo, e simples, porque os pedidos são independentes. Agora, existe uma acumulação própria que é a acumulação própria sucessiva, que por sua vez, os pedidos não são independentes. Existe uma relação de prejudicialidade entre os pedidos. A análise do pedido posterior depende da procedência do pedido anterior. O juiz só vai analisar o pedido B se o pedido A for julgado procedente. Vou te dar 2 exemplos. Um exemplo geral e o de uma prova para a advocacia de uma Câmara Legislativa. Veja, primeiro, clássico exemplo, investigação de paternidade com alimentos. O pedido posterior, alimentos, só será analisado se o pedido anterior, investigação de paternidade, for acolhido. Ou ainda, veja esse segundo exemplo. Uma inicial que trouxe um pedido de declaração de inexigibilidade de débito cumulado com indenização por danos morais em razão da cobrança indevida, que é objeto daquele pedido declaratório. Esse é um caso em que a acumulação de pedidos ela é sucessiva, porque a análise do pedido de danos morais depende da procedência da declaração da inexigibilidade do débito. Fechado? Muito bem. Acumulação própria. A gente também tem acumulação imprópria. Na acumulação imprópria, são formulados vários pedidos, mas apenas um deles poderá ser atendido. Então não é propriamente uma acumulação, porque eu não quero simultaneamente 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. A acumulação imprópria pode ser subsidiária ou alternativa.
Começando pela acumulação imprópria subsidiária, que aqui tem a interpretação facilitada, porque o próprio artigo 326 vai lembrar que ocorre acumulação subsidiária quando a parte formula mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não puder acolher o anterior. Então existe uma acumulação subsidiária porque eu tenho um pedido principal que, se não puder ser acolhido, faz com que o juiz passe à análise de um pedido subsidiário. Exemplo, eu peço a condenação do réu à restituição de um determinado bem, que, se por acaso não puder ser acolhido esse pedido, eu quero ressarcimento por perdas e danos. Então eu tenho um pedido principal e um pedido subsidiário. Ou então uma ação de anulação de casamento, em que eu peço a anulação de casamento, mas subsidiariamente o pedido de divórcio, porque se o pedido A não for acolhido, eu aceito o segundo, o pedido B. E por fim, a acumulação imprópria alternativa, essa que também tem previsão expressa aqui no capítulo, artigo 326, parágrafo único, que lembra que é lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Aqui você tem não uma ordem de preferência entre os pedidos. Aqui você formula 2 ou mais pedidos e qualquer um deles, caso acolhido, lhe satisfaz por completo. Veja esse exemplo aqui do professor Leonardo Carneiro da Cunha, em que ele nos traz a seguinte hipótese. Diante de vício de produto, o consumidor propõe uma demanda para pedir 1. Substituição do pedido, ou 2. Restituição da quantia paga, ou 3. Abatimento proporcional do preço, sem que haja qualquer prioridade a essas pretensões. Caberá ao juiz escolher qualquer delas, caso reconheça a existência do vício. Essa é uma acumulação alternativa. Que eu te peço muito cuidado para não confundir com o chamado pedido alternativo. Acumulação alternativa é diferente de pedido alternativo. Vamos falar sobre isso? Veja, acumulação alternativa a gente acabou de ver, né? Que é quando o autor formula mais de um pedido para que o juiz acolha um deles. O pedido alternativo está aqui no artigo 325, que diz que o pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. É uma coisa bem diferente. No pedido alternativo, pessoal, eu tenho aqui, imaginem, por exemplo, um contrato que estabeleça uma obrigação alternativa. O contratado ele terá que fazer algo ou pagar uma quantia. Imagine que ele não cumpriu o contrato. Eu vou entrar com uma ação e fazer um pedido alternativo. Veja, o pedido é um só, o cumprimento do contrato. Em verdade, o que é alternativa é a forma como ele vai cumprir o contrato, caso o pedido seja acolhido. Ele poderá escolher entre fazer ou pagar, porque o contrato, a natureza da obrigação, era alternativa. Então, na verdade, o que é alternativo, a meu ver, não é propriamente o pedido, né? É a forma como a obrigação pode ser cumprida. O pedido alternativo, em verdade, é um só, o cumprimento de uma obrigação, que poderá, por sua vez, ser cumprida de forma A, B ou C. Então, vejam, entendida essa divisão ou essa distinção, olha que boa questão para solidificar esse entendimento. Quando a Quadrix aqui disse que, enquanto o pedido alternativo encerra um único pleito passível de ser cumprido de mais de uma forma, a chamada cumulação alternativa veicula mais de uma postulação, podendo qualquer uma delas ser acolhida perfeitamente. Ótima questão. Tá certo? Agora, a gente fala sobre as espécies de cumulação de pedidos e é importante também destacarmos quais são os requisitos para que haja essa cumulação. O primeiro requisito é o da compatibilidade entre os pedidos, que eles sejam compatíveis entre si. Veja, pedidos compatíveis entre si são aqueles que não se excluem mutuamente. São aqueles que admitem procedência simultânea.
Então, pedidos compatíveis são aqueles que podem simultaneamente ser concedidos à parte, o que nos faz chegar a uma conclusão inevitável. Se a compatibilidade entre os pedidos significa que os pedidos possam ser concedidos simultaneamente, esse requisito só se aplica a qual espécie de cumulação, própria ou imprópria? Só para a cumulação própria, né? Que é onde efetivamente a parte deseja 2 ou mais pedidos ao mesmo tempo. Na cumulação imprópria, os pedidos por natureza são incompatíveis. Então esse primeiro requisito é apenas para cumulação própria. O que a propósito, vejam, veio nessa questão aqui em que se disse que a compatibilidade entre os pedidos é um requisito que somente submete à cumulação própria, certo? Não alcançando por lógica a imprópria, que naturalmente congrega pretensões autoexcludentes, pretensões excludentes entre si. O segundo requisito é a competência. Vejam, é que seja competente para conhecer de todos os pedidos o mesmo juízo. Eu não posso acumular um pedido que seja de competência da vara civil com um outro que seja de competência da vara de família. Então é necessário que seja o mesmo juízo competente para analisar todos. E por fim, o mais importante, que é o requisito da adequação procedimental, que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Esse requisito é o mais importante porque ele nos leva a uma análise do artigo 327, parágrafo 2º, que a gente vai dividir em duas partes. Ele começa assim: quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum. Então imagine, eu tenho um pedido A, para o qual a lei prevê procedimento comum. E tem um pedido B, para o qual a lei prevê um procedimento especial. Ele está dizendo, pode cumular, desde que você empregue o procedimento comum. Essa é a regra. Então veja, se eu tenho, por exemplo, o pedido A, um pedido de rescisão de contrato, que é um pedido que segue o procedimento comum, e um pedido B, que eu vou cumular ao pedido A, um pedido de reintegração de posse, que segue o procedimento especial, eu posso cumular esses pedidos desde que eu o faça pelo procedimento comum. Ou ainda, se o meu pedido A for um pedido de obrigação de fazer, que é um pedido que segue o procedimento comum, e o pedido B for um pedido de consignação em pagamento, que segue um procedimento especial, eu posso cumular pelo procedimento comum. Mas aí você pode me dizer, não estou achando muito interessante fazer isso, porque nesse caso eu deveria então estar abrindo mão das especialidades daquele procedimento especial, daquelas especificidades que o procedimento especial tem, que muitas vezes me favoreceria. Foi por isso que o 327, parágrafo 2º, foca na tela. Ele então complementa a questão dizendo, só que agora você fará isso sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Essa norma aqui vai trazer o que a lei chama de uma cláusula geral, ou a doutrina chama de uma verdadeira cláusula geral de adaptabilidade do procedimento comum. Cláusula geral de adaptabilidade do procedimento comum, também chamada de trânsito de técnicas. Você pode, então, aplicar regras do procedimento especial ao procedimento comum. Deixa eu te dar aqui exemplos utilizando aqueles que eu já acabei de mencionar. Lembra que eu disse que se o pedido é de rescisão de contrato com reintegração de posse, você pode cumular tudo pelo procedimento comum? Pode, mas eu posso levar para o procedimento comum técnicas processuais do procedimento especial do qual eu tive que abrir mão. Então veja, por exemplo, a técnica da cognição limitada da possessória, qual técnica? A irrelevância da alegação de domínio, ela pode ser inserida no procedimento comum se a gente cumular pedidos possessórios e de resolução de contrato.
Ora, se isso ocorrer, o procedimento vai ser comum. Mas a cognição em relação ao pedido possessório será limitada. Por quê? Porque a gente vai ter aqui aquela vedação de se discutir a propriedade, a chamada vedação da alegação de domínio. Ou ainda, naquele outro exemplo que eu te dei, o professor Medina aqui destacando que, assim, parece ser possível a acumulação de uma ação para o cumprimento de dever de fazer, procedimento comum, com consignação em pagamento. Hipótese em que, ainda que se observe o procedimento comum, porque a acumulação aqui vai impor o procedimento comum, será possível o deferimento do depósito lá do artigo 542, que é uma técnica do procedimento especial prevista para consignação em pagamento. Ou ainda, a parte pode abrir mão de uma monitória e cumular essa pretensão pelo procedimento comum com o emprego da técnica diferenciada, alguma técnica diferenciada da ação monitória. Enfim, é possível essa adequação do procedimento, essa flexibilização do procedimento comum, importando técnicas processuais diferenciadas dos procedimentos especiais. Veja, sobre o tema, esse é um tema que tem sido muito explorado, veja essa prova aqui para procurador de Florianópolis, Santa Catarina, onde a questão foi assim abordada. É correto afirmar de acordo com o CPC. A gente vai entrar também nessa questão envolvendo aqui, acredita, acumulação de pedidos. Veja, desde que haja conexão entre si, é válida a acumulação de pedidos não precisa de conexão, né? A acumulação de pedidos ela é cabível ainda que não haja conexão entre os pedidos. B. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. É exatamente isso a ideia, ou é exatamente essa a ideia sobre acumulação subsidiária. C. O autor poderá formular pedido genérico, vamos ver se está certo, quando pela natureza da obrigação o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Isso não é pedido genérico, isso é pedido alternativo. Letra C, errada. Vamos ver o erro da D. O pedido será alternativo, agora sim, hein? Deixa eu ver. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou fato. Nesse caso é que o pedido é genérico. E letra E. O pedido deve ser certo e determinado. Começou bem. Sendo vedado ao autor formular mais de um pedido. Não é vedado fazer a chamada cumulação alternativa de pedidos, ok? Com o que a gente fecha o estudo desse elemento objetivo da ação, o estudo do pedido, e volta falando sobre improcedência liminar do pedido, entre outros pontos, aqui do nosso procedimento comum, tá ok? Pessoal, ainda seguindo pelo procedimento comum, agora um tema super importante, um tema previsto no artigo 332 do Código de Processo, um tema sempre muito lembrado nas provas, que é o da improcedência liminar do pedido. O artigo 332, ele traz situações para aquelas causas que, primeiramente, dispensam fase instrutória, então esse artigo não pode ser aplicado quando a causa depende da oitiva de testemunhas, realização de perícia, etc., e o juiz, nessas situações em que se dispensa a fase instrutória, ele poderá, de forma liminar, rejeitar o pedido, julgar liminarmente improcedente o pedido em duas grandes situações. A primeira grande situação, como eu vou te mostrar, é quando o pedido contraria certos padrões decisórios, súmula do STF, do STJ, etc. E uma outra situação é quando o juiz reconhece de plano a prescrição ou a decadência. Mais importante é, sem dúvida alguma, essas primeiras hipóteses em que se trata aqui da rejeição liminar do pedido quando ele contraria súmula do STF ou do STJ. Assim como quando ele contraria acórdão do STF ou do STJ em julgamento de recursos repetitivos. Ainda, improcedência liminar do pedido que contraria entendimento firmado em IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, ou IAC, o incidente de assunção de competência.
Então, cuidado com esses padrões decisórios que possibilitam uma rejeição liminar do pedido e que, em hipótese alguma, você vai confundir com situações de indeferimento da petição inicial, como a inépcia, a manifesta ilegitimidade, a falta de interesse de agir. Aqui, eu estou diante de uma sentença de mérito que reconhece que o pedido deve ser liminarmente rejeitado por ir de encontro a um certo precedente, a um certo padrão decisório dos tribunais. E aquela outra grande segunda situação que autoriza a aplicação do 332, que a gente encontra, ainda tem aqui, né? Enunciado de súmula de TJ sobre direito local, e aí também quando o juiz reconhecer de plano a ocorrência de decadência ou de prescrição. Então você vai lembrar sempre dessa forma. Contrariedade a certos padrões decisórios, inclusive aqui, esse que eu já estava deixando de lado, né? A súmula de TJ sobre direito local, e também o reconhecimento liminar da decadência ou da prescrição. O Código de 73, ele colocava a prescrição e a decadência como hipóteses de indeferimento da petição inicial. Nunca poderia ser assim, né? Já que prescrição e decadência são matérias de mérito. Então, o que pode desencadear é a improcedência liminar e não o indeferimento da inicial. Cuidado agora com algumas questões relativas ao recurso de apelação que pode ser interposto contra essa sentença. Pensa comigo em duas situações. A primeira delas, quando eu tenho essa sentença no meu processo e a parte não interpõe apelação. Nesse caso, haverá o trânsito em julgado e o réu ele deverá ser intimado do trânsito em julgado. Veja, transitando em julgado, o réu precisa ter conhecimento de que contra ele foi proposta uma ação, o pedido foi liminarmente rejeitado e essa decisão transitou em julgado. Agora, talvez a hipótese mais comum seja a da interposição da apelação. Aqui, no artigo 332, a gente tem a possibilidade de se interpor o recurso de apelação e que tem algumas particularidades, como, por exemplo, a possibilidade de exercício do juízo de retratação pelo magistrado. Percebam que isso é algo excepcionalíssimo, já que as apelações não têm esse chamado efeito regressivo como regra. Aqui é uma das exceções em que o juiz pode se retratar. Existe uma outra situação de retratação na apelação dentro do Código, que é quando o juiz profere sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. Qualquer que seja a hipótese de sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, a apelação também faculta ao juízo se retratar em 5 dias. E a outra situação é justamente essa que a gente está vendo aqui do 332. Agora, certo de que, na maioria das vezes, não haverá retratação, cuidado, porque antes que o processo suba ao tribunal, é necessário o estabelecimento do contraditório, mediante a citação do réu para a apresentação de contrarrazões, com a consequente remessa ao tribunal. Tribunal, então, que vai julgar essa apelação e pode tanto negar provimento quanto dar provimento, determinando o retorno dos autos, ou mesmo dar provimento para já reformar a sentença, tudo a depender da hipótese. Fechado? Veja, coloque em prática aqui esse tema comigo, nessa questão de procurador de 2023 da VUNESP, em que se disse assim: a improcedência liminar do pedido, letra A, pode ser decretada se o juiz verificar desde logo ocorrência de decadência ou de prescrição. Correto, já achamos aqui de cara a alternativa certa. Vamos ver o erro das outras? Pode ser decretada pelo juiz, independentemente da citação do réu, mesmo nos processos em que se verifique necessidade de dilação probatória, se o pedido contrariar súmula do STF. Não, se houver necessidade de dilação probatória, não podemos aplicar o artigo 332. A letra C diz que pode ser objeto de recurso de agravo, não, será objeto de apelação. A letra D diz que, se impugnada por recurso, poderá o juiz retratar-se em 10 dias, são 5. E, por fim, foi declarado inconstitucional por ofender direitos fundamentais, especialmente o contraditório e a ampla defesa. Não há qualquer reconhecimento de inconstitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ok? Com o que
a gente fecha esse subitem e começa a falar agora sobre audiência de conciliação ou mediação prevista lá no artigo 334. A gente sabe que o Código é regido por um princípio da autocomposição e, nesse contexto, o procedimento comum, não sendo o caso de indeferimento da inicial, não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, o réu será citado, então, para o comparecimento a essa audiência. E o que você precisa se lembrar sobre essa audiência? Bom, primeiramente que ela é a regra, mas que existem algumas hipóteses de não realização. Quais são as duas situações em que essa audiência não se realiza? Primeira, quando houver desinteresse manifestado por ambas as partes. Lembrando que o autor manifesta desinteresse na própria petição inicial e o réu em petição que ele apresentará em até 10 dias antes dessa audiência. E somente a manifestação de desinteresse bilateral é que faz com que a audiência seja cancelada. A outra hipótese, que me parece mais importante, é quando o direito não admitir autocomposição. Veja bem, bastante cuidado. Não confundam direito que não admite autocomposição com direito indisponível. Porque mesmo que se trate de direito indisponível, essa audiência poderá ser realizada. É muito raro, convenhamos, no âmbito civil, um direito que não admita autocomposição. Se estivermos diante de uma situação como essa, realmente, aí por uma impossibilidade legal, por exemplo, de se autocompor, não haverá designação dessa audiência. Agora, mesmo que o direito seja indisponível, como por exemplo, muitas das vezes, as causas em que a fazenda pública está presente, é perfeitamente possível que haja essa audiência. É justamente por isso que nós temos vários enunciados doutrinários nesse sentido, como por exemplo, o 673 do FPPC, que começa lembrando que a presença do ente público não impede por si a nossa audiência. No mesmo sentido, o enunciado 573 diz que as fazendas públicas devem dar publicidade às hipóteses em que a advocacia está autorizada a aceitar autocomposição, ocasião em que será perfeitamente possível a audiência. E vejam como esse enunciado 573 do FPPC dialoga com o enunciado 24 do CJF, que diz que se a fazenda pública publicizou as hipóteses em que está autorizada a transigir, o juiz poderá dispensar essa audiência só quando o direito não se enquadrar nessas situações. Então fica absolutamente clara a total possibilidade de realização dessa audiência, mesmo no caso em que ente público esteja em juízo. Designada essa audiência, sendo o caso de realização, e não comparecendo as partes ou qualquer das partes, vale lembrar, esse não comparecimento ele é ato atentatório à dignidade da justiça com multa de até 2%. Até 2%. Cuidado, não confundam com aquele ato atentatório à dignidade da justiça lá do artigo 77, em que a multa pode chegar a 20%. Essa aqui, até 2%. Multa essa que será destinada à União ou ao Estado, a depender de onde a causa esteja tramitando. Gustavo, aplicada essa multa em desfavor daquele que não compareceu à audiência, poderá essa parte interpor agravo de instrumento, sob a alegação de que existe uma urgência na revisão do tema, até porque, caso contrário, se a decisão não for imediatamente reformada, a Fazenda poderá deflagrar uma execução fiscal contra a parte? Não. O STJ entendeu que não cabe agravo nessa situação, informativo 668. Ele justificou que não há razão para entender ser urgente a reforma dessa decisão, já que a sua execução depende do trânsito em julgado. Então, ele justificou com base nisso que não cabe um agravo de instrumento, poderá a parte rediscutir isso, caso queira, em sede de apelação. Então, cuidado com esses detalhes sobre o não comparecimento. Agora a gente vira a moeda e fala do comparecimento. O que você não pode se esquecer? Primeiramente, que o comparecimento a essa audiência ele se dá pelas partes acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos. Agora,
a parte não necessariamente precisa comparecer, já que ela pode enviar representante. Um representante munido de procuração específica com poderes para negociar e transigir. Ô Gustavo, e esse representante pode ser o próprio advogado, pode ser o próprio defensor público? Embora haja aí uma certa divergência acerca desse tema, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou positivamente, entendendo, como a gente extrai aqui desse julgado do informativo 700, que não será caso de aplicação da multa quando a parte estiver representada por advogado com poderes específicos para transigir. Enfim, ou a parte vai acompanhada do seu representante, o advogado também pode ir sozinho, cumulando esses papéis, ou mesmo a parte pode enviar um representante acompanhada do advogado. Então, todos esses panoramas são possíveis. Fecha comigo as reflexões sobre aquilo que houve mais de essencial dentro desse contexto, para a gente, então, passar por essa questão de procurador aqui da Prefeitura de Maçambara, Rio Grande do Sul, em que se disse assim: é correto dizer que no processo civil o não comparecimento injustificado da parte à nossa audiência, letra A, acarreta extinção do processo, não. Também não acarreta revelia. Por quê? Porque, como veremos a seguir, o prazo para contestar só começa da audiência, então não tem como ser revel se ele não comparece a ela. A C disse que não trará consequências, claro que trará consequências. A letra D falou na aplicação de uma multa, começou bem, que reverterá em favor da outra parte? Não, né? Então só pode ser a E. Implicará numa multa de até 2%, que reverterá em favor da União ou do Estado. Muito bem, o que nos permite então fechar as reflexões sobre a nossa audiência de conciliação ou de mediação e já iniciar o tema contestação. Veja, os artigos 335 a 342 vão nos trazer importantíssimas informações sobre esse tema, cuja importância dispensa apresentação. Bom, um primeiro ponto sobre a contestação diz respeito ao prazo. Cuidado com todas as variáveis em torno do dia do começo do prazo para contestar. Porque o prazo propriamente, claro, todos sabem que é de 15 dias úteis. A questão é qual é o termo inicial desse prazo. Aí nós temos algumas variáveis. Bom, a regra é que o termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação. Ou se houver mais de uma sessão, da última delas, tá certo? Isso quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Então a regra é essa. Independentemente de uma parte ter comparecido, de ambas as partes terem comparecido, se houve audiência, o termo inicial do prazo é a data da audiência. Aí você me pergunta, Gustavo, é o termo inicial que é a data da audiência e eu tenho que contabilizar esse dia? Ou o dia da audiência é o dia do começo do prazo, eu tenho que excluir esse dia? Bom, eu acredito que o código aqui quis dizer que a data da audiência é o dia do começo do prazo, a ser excluído da contagem. Existe inclusive entendimento nesse sentido do Conselho da Justiça Federal, para quem esse prazo de contestação ele é contado a partir do primeiro dia útil seguinte à audiência, ok? Então, na verdade, quando o código disse termo inicial, parece que é mais adequado entender-se aqui que o dia da audiência não é propriamente o termo inicial, né, que é o primeiro dia do prazo, mas ele é o dia do começo, que nos termos do artigo 224 do CPC tem que ser excluído da contagem. Agora, você viu comigo agora há pouco que a audiência ela pode não se realizar quando ambas as partes manifestarem desinteresse. O autor manifesta desinteresse na inicial e o réu em simples petição protocolizada até 10 dias antes da audiência. Nesse caso, o termo inicial do prazo será a data do protocolo desse pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu. Então, se o autor manifestou desinteresse na audiência e o réu também o fez,
é da data do protocolo do pedido de cancelamento feito pelo réu, que nós teremos ali que considerar como sendo o termo inicial. E aqui vale mais uma vez aquela discussão, né? Termo inicial, entendido aí pela doutrina como, na verdade, o dia do começo. Você não contabiliza o dia do protocolo. O dia do protocolo é o dia zero, não é isso? É o dia do começo, começando a contar no primeiro dia útil seguinte. Uma observação em relação a esse inciso 2, para a hipótese de litisconsórcio passivo. Não se esqueçam que se eu tenho uma ação, por exemplo, contra 3 réus, o termo inicial para cada um deles será a data do seu respectivo pedido de cancelamento, e não a data da última petição, do último protocolo. Bastante cuidado com essa observação. E para a gente fechar, a hipótese em que não ocorrerá a audiência, porque não é possível realizar-se a audiência naquele caso. Imagine que se trate de um direito que não admita a autocomposição, uma situação, por exemplo, envolvendo um ente público, e o juiz então nem designará essa audiência e o ente público já será citado para contestar. Nesse caso, como é que a gente conta esse prazo? Aí, nesse caso, o inciso 3 diz que o termo inicial será a data prevista no artigo 231. O artigo 231, que é aquele que diz que se a citação foi por correio, o dia do começo é a juntada do AR. Se a citação for por oficial de justiça, é da data da juntada do mandado e assim sucessivamente. Então isso aqui para as hipóteses em que não haverá audiência. Não haverá porque ela não pode acontecer naquele cenário. E quanto a esse ponto, 2 observações se fazem necessárias. Primeira, bastante cuidado. Bastante cuidado porque aqui, quando os réus estão sendo citados para contestar e não para audiência, em havendo litisconsórcio passivo, a contagem já não será individualizada. Aí a gente vai utilizar o artigo 231, parágrafo 3º, que vai lembrar que nos casos em que há 2 ou mais réus e sendo eles citados para contestar, o dia do começo para todos é a data da última ou é a última das datas. A última juntada do AR, a última juntada do mandado. Então, muito cuidado. Se os réus foram citados para audiência e todos eles se manifestaram contra, aí então a contagem é individualizada. Agora, se os réus foram citados para contestar, porque no caso não se admitia a realização da audiência, aí então o prazo para todos terá como dia do começo a última juntada do AR, a última juntada do mandado, enfim, a última das datas. E lembrando, por fim, uma segunda observação sobre esse inciso 3, para aqueles casos em que a parte autora desiste da ação quanto a réu não citado, aquela ação entre A versus B, C e D, e o autor pede desistência, por exemplo, em relação ao réu D. Nesse caso, não haverá juntada do último AR, do último mandado. Aí você deve estar se lembrando que, nesse caso, o prazo de resposta para os demais réus, no caso B e C, ele correrá da data da intimação da decisão do magistrado que homologar esse pedido de desistência. Então, bastante cuidado com essas reflexões, com todas essas variáveis envolvendo a contagem de prazo para contestar. Fim dessa discussão sobre a contagem de prazo, eu queria aqui agora um lembrete com vocês acerca das espécies de defesa que podem constar da contestação. Percebam que nós temos defesa prévia e defesa de mérito. A defesa prévia que se divide em preliminar e prejudicial. A defesa de mérito que pode ser direta ou indireta. Bom, vamos começar aqui pelas defesas prévias, essas defesas que vêm antes da discussão sobre o mérito. Quando a gente fala na defesa prévia preliminar, a gente está falando daquelas matérias de ordem processual pelas quais o juiz tem que passar para que ele decida se vai analisar o mérito, para saber se ele vai decidir o mérito, como a coisa julgada, a litispendência, a ilegitimidade. São matérias, portanto, que podem impedir a análise do mérito, que criam uma barreira para a sua análise. Não confundam, por sua vez,
com a chamada defesa prévia prejudicial. A defesa prévia prejudicial, ou a questão prejudicial que o réu pode trazer, é aquela que o juiz tem que analisar e aquela cujo resultado vai influenciar no julgamento da questão principal. Ela não é uma matéria processual, ela é uma matéria que diz respeito a uma questão que o juiz tem que analisar, tem que apreciar, e a apreciação sobre essa questão condiciona o conteúdo do julgamento da questão principal. Por exemplo, numa ação de cobrança baseada num contrato, se o réu alega em defesa que o contrato é nulo, isso não é uma questão de mérito, mas também não é uma questão preliminar, ela é uma prejudicial. Por quê? Porque é aquela questão que o juiz tem que analisar e que vai influenciar o julgamento do pedido principal. O juiz analisa a prejudicial não para definir se vai julgar o mérito, mas ele analisa uma prejudicial para saber como irá julgar o mérito. Porque se, por exemplo, ele acolhe essa prejudicial trazida pelo réu, ele diz o contrato é nulo, fatalmente, no mérito, o pedido será julgado improcedente. Certo? Então, cuidado com essas questões envolvendo as defesas prévias. Agora, nós também temos defesas de mérito, que se dividem em defesas de mérito direta e indireta. Quando que nós temos uma defesa de mérito direta? A defesa de mérito direta, ela acontece em duas situações. Primeira, quando o réu nega os fatos. O réu simplesmente nega a ocorrência dos fatos. Isso é uma defesa direta. Ou ainda, quando o réu, embora reconhecendo os fatos, ele diz sim, esses fatos aconteceram, ele nega a consequência jurídica prevista para aqueles fatos. Aquela consequência que o autor quer que seja reconhecida para aqueles fatos. Por exemplo, numa ação com pedido de compensação por danos morais, o réu ele confessa todos os fatos, mas ele diz, excelência, sim, os fatos aconteceram, mas isso não gera o alegado dano moral. Isso é uma defesa direta. Negativa de fatos ou reconhecimento dos fatos e negativa da consequência jurídica pretendida. Agora, a defesa de mérito indireta, ela vai acontecer quando o réu trouxer fatos novos. Quando ele trouxer fatos impeditivos, extintivos, fatos modificativos do direito do autor, aí ele está trazendo uma defesa de mérito indireta. Então, se o autor ele alega numa ação de cobrança que o réu lhe deve 100 mil, e o réu ele traz um fato extintivo do direito do autor, qual seja uma alegação de pagamento da dívida, isso é uma defesa de mérito indireta. Tá certo? Veja, olha um exemplo de cobrança desse tema, aqui nessa prova de procurador da Câmara de Aracaju, Sergipe, em que a FGV disse assim: a hipótese em que a matéria defensiva alegável na contestação tem natureza meritória é ausência de interesse processual? Não, ausência de interesse processual é questão prévia preliminar, é matéria processual, não é isso? Existência de coisa julgada? Mesma coisa, é questão prévia e preliminar, não é defesa de mérito. Incorreção do valor da causa? Também é matéria prévia preliminar. Compensação de créditos, aí sim. A compensação de créditos, ela é uma defesa de mérito, direta ou indireta? Indireta, porque aqui ele está trazendo um fato novo, né? Ele está dizendo, excelência, realmente, eu devo 100, mas o autor me deve 70, então, na verdade, eu só vou pagar 30. Isso aqui é uma defesa de mérito indireta, porque eu estou trazendo um fato novo, qual seja a existência de um débito do autor em face do réu, que fará com que o valor da sua dívida seja reduzida. Isso é uma defesa de mérito indireta, isso é um fato modificativo do direito do autor. Então, de fato, letra D. Porque a letra E, convenção de arbitragem, mais uma vez, é uma defesa prévia, ela não diz respeito ao mérito, e é uma defesa prévia preliminar. É aquela questão de natureza processual que o juiz tem que analisar para saber se vai decidir o mérito. Fechado? E a propósito, já fica a conexão para o próximo bloco. A gente volta tratando das preliminares de contestação.
aquele importantíssimo rol do artigo 337, que exige uma combinação com os artigos 338 a 340. Fechado? Estou te aguardando. Até já.